Lê Mateus capítulo 19, no versículo 16. Aleluia. Deus, Ele quer muito, irmão, fazer através das nossas vidas. Esse povo aqui, que está junto aqui, eu queria muito que vocês pudessem deslumbrar, e não é uma visão espiritual, mas que vocês pudessem fechar os olhos e sonhar, entendeu? Com algo extraordinário que Deus pode fazer através da sua vida. Que você começasse a andar nesse desejar de algo novo de Deus para a sua vida, para te fazer movimentar. E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me perguntastes acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou: Quais? Respondeu Jesus: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: Tudo isso tenho observado, que me falta ainda. Disse-lhe Jesus: Se quiseres ser perfeito, vai e vende tudo que teus bens, dá aos pobres e terá um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Amém? Ok. Então, a grosso modo, para não me deter muito na questão do tempo, tentar ser o mais prático possível, o jovem aqui, ele é colocado diante dele pelo próprio Jesus, ele vai atrás de algo espiritual, algo distante. Contudo, Jesus, quando pergunta para ele, sabe o som do coração dele, sabe que ele respondeu algo terreno, até porque Jesus o colocou nisso, né? Percebeu que ele era terreno, ele era superficial, até um crente superficial. Eu tenho uma palavra bem mais dura para isso, né? Eu digo assim que é um crente fútil, sabe? Que vive uma espiritualidade fútil e futilidades espirituais. Eu até gosto dos momentos, dos eventos e tudo mais, mas eu não consigo transpor isso, eu continuo andando na superficialidade. Quando ele coloca para ele aqui, o que tu tem que fazer? Tu tem que sair dessa superficialidade. O que te prende nessa superfície? O que não te deixa mergulhar? Então, deixa isso de lado e mergulha. Ele fala assim, não, porque eu estou preso naquilo que é superficial. E às vezes a gente tem práticas de crente que a gente se prende nelas. Como, por exemplo, né? Vir para o culto. Não, eu já venho para o culto. Né? Irmãos, eu fui tesoureiro da igreja uma época, né? É terrível ser tesoureiro da igreja, só misericórdia, né? É bênção demais, é doido. Os caras dão o dízimo e ainda cobra, né? Eu dei o dízimo, eu quero isso, aquilo, né? E tal. O pessoal cobra e dá dízimo, né? Eu falei, meu Deus do céu, eita, vai falar assinatório, o pessoal vai ficar com medo de dar dízimo, né? Meu irmão, quem tem que já nem dá mesmo. Converte aí, irmão, pelo amor de Deus. Mas assim... E aí quem é preso assim nessas eu dou dízimo, não, eu sou fiel, venho no culto, dou meu dízimo, como se fosse assim já, eu já sou crente, né, por isso. É tipo um menino que passa de ano, tem um negócio de dar uns parabéns hoje, né, que todo pessoal quer coisa, amém, é legal isso daí, mas o cara... não fez mais do que a obrigação de estudar, né? Eu sou meio radical quanto a isso. Mas, assim, eu não consigo entender, irmão, quem diz assim, essa aqui é a minha lista de atitudes que eu tenho que ter para ser crente, e eu já faço isso, entendeu? Então, eu já sou.
né? Não preciso ir além disso, não. Isso aqui já está bom demais, né? E a gente precisa sair dessa superficialidade. Vocês estão entendendo aqui, irmãos? Vocês estão fazendo uma cara de medo de quem está se retraindo assim. Fica assim não, fica tranquilo, vai melhorar, tá bom? Essa aqui é só a introdução. E aí, eu fiz um ponto junto com os meninos no sábado retrasado. E aí o segundo ponto seria assim: para eu sair dessa superfície, para eu sair eu preciso de uma comunhão plena, completa, total com o Espírito Santo de Deus. Diga amém. Né? É muito triste, tá certo que a gente já tem certa idade, e daí a gente vai falar assim, no meu tempo, né, e tal. Mas é muito triste porque isso não deveria passar, até porque a palavra do Senhor, ela permanece para sempre, né? Como a igreja, e eu não vou falar nós aqui, mas a igreja do Senhor como um todo, negligenciou o ensino da palavra, sabe? Eu fico pensando assim, muita gente clamando por avivamento, onde é negligenciado o ensino da palavra. E nós temos pessoas que não sabem, por exemplo, o plano da salvação, não entende o que é que Jesus fez na cruz, e se diz crente, entendeu? Eu falei, como é que tu conseguiu fazer tua decisão se você não consegue me explicar isso? E é bem básico isso. Foi minha primeira aula de escola bíblica dominical foi plano da salvação, o que é a salvação. E eu me lembro, nunca mais me esqueci disso. E foi realmente o dia que eu me converti, que eu entreguei minha vida para Jesus. Eu falei, tá bom, eu entendi agora. E eu entreguei minha vida para Jesus. E um dos rudimentos da nossa fé é conhecer a pessoa do Espírito Santo. Pergunta para a pessoa que está do seu lado. O pessoal não gosta disso, né? Mas faz aí, eu que estou aqui na frente agora. Né? Pergunta para a pessoa que está do seu lado. Quem que é o Espírito Santo? O que é o Espírito Santo? Né? Você sabe, irmão, tem gente que é místico dentro da igreja, ainda tem o Espírito Santo, como aquela coisa assim, dos momentos e tudo mais. Não consegue, não tem um conceito formado de quem que é o Espírito Santo. Lógico que o conceito baseado na palavra de Deus, e a gente precisa ter isso, sabe? A gente vive assim muito mais sei lá, da nossa cultura. Eu estava falando para os meninos, para os alunos hoje da escola de líderes, tem curandeiro gospel, né? Rezador gospel, né? A pessoa ela vai atrás da gente, acho que o apóstolo falou sobre isso já também, para orar por isso, por aquilo e tudo mais, e fala assim, teu joelho está podre, tu não pode orar, não, né? É porque a pessoa ela não conhece o Espírito Santo, não sabe que ela também tem acesso ao trono da graça, entendeu? Ela tem acesso a Deus, ela pode falar, a Bíblia está falando para ela lá, pode falar comigo, pede e eu te darei, entendeu? Então, olha aí, tem um pentecostal aqui que está dando glória a Deus, aleluia, olhão aí. Então, nós precisamos ter esses conceitos bem estabelecidos em nós, para a gente andar naquilo que Deus é, na sua totalidade para nossas vidas, amém? Amém? E a gente conhecer o Espírito Santo, ter um relacionamento com Ele, doutor Wesley, sine qua non, é assim que fala? Cadê o doutor Wesley? É primordial, não tem como a gente... está lá nas crianças. A gente não tem como, é essencial para nós, não tem como. A gente tem que dizer, sou crente, sou cristão, sou filho de Deus, e eu não tenho um relacionamento com o Espírito Santo de Deus. E eu não consegui ver o Espírito Santo de Deus agindo na minha vida através da minha vida. Tem coisas, irmãos, que acontecem. Vocês sabem que exatamente por esses conceitos eu não gosto muito de contar testemunho, ou então dizer de dons espirituais que acontecem, tipo uma visão, uma visagem, sei lá o que é que o pessoal vê, né? Mas aí às vezes porque a gente conta uma vez de Mara, daí o povo já pensa que é a gente, sabe? Já pensa que o pastor Vandilson que é crentão demais. Vai lá em casa para tu ver um crentão, né? Pergunta da Néia lá, né? Então ela que sabe. E aí a gente pega e põe assim nas pessoas e esquece que existe Deus, que existe o Espírito Santo, inclusive ele habita dentro de você. Amém? Amém? Então você não
está longe do Espírito Santo, da mesma forma que ele age na minha vida e através da minha vida, da vida de qualquer dos pastores, dos líderes, de todos, ele também age através da tua vida. Diga amém. Amém? Sabe? E o que eu quero dizer com isso? Que você tem que desatar isso, você tem que romper e ser o avivamento pelo qual você tanto ora. Diga amém. Né? Isso é uma frase tão linda, irmão. Veio agora, você nem prestou atenção no que eu falei. Né? O avivamento por quem você tanto ora vai vir através da tua vida. Sabe? É através da tua vida. E vai vir alguém orar na minha cabeça aqui e tal. De repente pode até orar, né, irmão? Só vai ficar melado. Mas quem vai produzir é o Espírito Santo que habita dentro de ti. Amém? Irmãos. É isso que vai acontecer. Ele é o nosso ensinador, o nosso ajudador. É Ele que vai fazer essa tarefa. João 14, 26. Ele vai nos fazer lembrar de tudo aquilo que Ele tem nos ensinado. E o Espírito nos ensina a compreender as Escrituras. 1 Coríntios capítulo 2, no versículo 3, diz: os quais também falamos, né? Nós recebemos o Espírito de Deus e não o Espírito do mundo. Daí no versículo 13 vai dizer do capítulo 2 de 1 Coríntios: os quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as compreendendo, né, discernindo as coisas espirituais com as espirituais. E são as coisas espirituais são discernidas espiritualmente. Às vezes eu quero algo muito humano, muito do homem que está vindo, muito superficial, daquilo que eu estou vendo. E não é assim. Vocês estão entendendo aqui, irmãos? Né? Eu não vou fazer toda aquela base de pneumologia, porque a gente vai ficar muito tempo aqui e não é a ideia. Eu queria que a gente fosse sair bem para a prática, até porque isso já foi ensinado aqui para nós. E Ele nos ajuda nas nossas fraquezas, em Romanos 8. Jesus disse que Ele é o nosso ajudador. Ainda está lá em João 14. Em Atos 1:8 tem a promessa para nós: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Amém? Né? Às vezes eu gosto do pentecostal, né? Porque o pentecostal pode tiver como tiver o culto, né? Mas aí tu lê esse versículo, aí pronto, aí o culto se anima, né? O pessoal pula, Atos 1:8. Cara, o Espírito Santo, ele está aqui, ó, ele veio, olha, vocês receberão os dons do Espírito Santo. Aí quando nós temos o Espírito Santo, ele habita em nós, tem alguns pormenores que a gente deixa com que nos vençam, como por exemplo o pecado, ou assim, digamos, entre aspas, aí, a falta de santidade, né? Não, eu não consigo ser santo e tal. Primeiro que a gente já esqueceu a parte de santidade lá da salvação, da cruz de Cristo, né? Então, mas eu vou entrar no outro ponto aqui, de santificação. Quando diz aqui em Romanos 8:5, ele fala: porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Amém? Como é que você vai ser espiritual, irmão? Sua santidade, como que você vai vencer essa etapa da sua vida? Quando você se aproxima, você vai cogitar das coisas do Espírito. Enquanto estiver cogitando das coisas da carne, né, você vai ser carnal. Não tem como. Ou a gente busca a presença do Senhor, busca a presença do Espírito Santo, aprender quem Ele é, como que Ele age na minha vida, como eu me comunico com Ele, né? E a gente fica muito naquela superficialidade de buscar os momentos, um culto avivado, um encontro, um congresso, né? Que são especiais e são importantes, mano, são de Deus, são uma bênção. Só que no dia a dia tu vai comer feijão com arroz, entendeu? Uma coisa é uma comidona no dia que tu faz, o estraga-bofe, aquele negócio todo, né? Uma comida. Hoje, por exemplo, fiz uma feijoada para o meu pai. E fui lá com ele. Modéstia à parte, minha feijoada é bem boa. Aí eu queria, fazia tempo que eu não, essa correria louca aí, acabar que fazia muitos domingos que eu não ficava com ele.
Eu não pude assistir o jogo com ele, mas tá bom. Pelo menos, talvez eu não tenha passado raiva. Que tinha que estudar isso daqui, né? Mas aí eu almocei com ele, daí, pai, eu já vou, porque tá bom, meu filho, tal. E foi um dia muito bom de eu estar com ele. Mas isso é um momento que a gente tem, entendeu? De comer uma feijoada. No cotidiano é o meu feijão com arroz que eu vou estar me alimentando. E nisso eu preciso ser espiritual. Se eu só sou espiritual quando eu venho para o culto ou no evento específico, meu irmão, o resto da minha vida for carnal, não cogito das coisas do Espírito, aí eu não vou, irmão, eu não serei espiritual, aí é besteira. Eu vou continuar terceirizando a minha vida espiritual, chamando outras pessoas para orar, para tomar decisões, para entender o que Deus está falando. Não que seja errado você ter uma referência de oração ou de intercessão, alguma coisa assim, mas que Deus nos deu foi um caminho livre e aberto para nós andarmos. Amém? Vocês estão entendendo aqui? Eu estou tão assustado com vocês que vocês não têm noção. Vocês estão sérios. Se fosse o Marco Feliciano, ele dizia que vocês estão com o olho duro, igual o cururu que morreu na chuva, lá, alagado, não sei como é que ele diz. Mas amém. Então, precisamos cogitar, e nós vamos com isso vencer os pecados e as nossas lutas, as nossas guerras. Amém, irmãos? Quantas pessoas lindas, cara, líderes lindos que exatamente tropeçaram. Ele não tropeçou na namorada, não tropeçou na faculdade ou no trabalho que tomou muito tempo dele, né? Nunca foi. Ele tropeçou na distância que ele ficou de Deus, da distância que ele parou de buscar o Senhor. Deu muito mais importância para as outras coisas do que para o lado espiritual da sua vida. Amém? Você está aqui ainda? Amém? Né? Amém. Em Atos 4:33, lemos que com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor, né? A igreja cumpria a missão dada por Jesus Cristo com fidelidade, da mesma forma que Deus ordenou. E aí lá em Atos ele diz: sereis minhas testemunhas. Então, é o Espírito Santo que vai nos conduzir, irmão, em evangelismo, em missões, em falar, em testemunhar. Inclusive, essa foi a aula de hoje na Escola de Líderes. Em testemunhar do Senhor. Às vezes nós queremos testemunhar de coisas que somos nós mesmos. Né? Tem uma frase, eu esqueci o autor dele. Foi meu professor né? Ele dizia que quanto menos a gente conhece da Bíblia, olha aqui para mim, põe a mão no ombro do teu irmão, dá uma balançada nele, diz: acorda aí, meu irmão. Né? Ou já está no espírito, né? Também. Eita, glória, nunca mais tinha feito isso, né? O pessoal fica zangado comigo quando eu faço isso. Se está na carne, se está no espírito. Então, se você não conhece da Bíblia, se você não estuda a Bíblia, se você não aprende, se você não tem comunhão com o Espírito Santo, você conta um monte de história. Eu falei: misericórdia, eu conto história que só. Eu tenho que ser mais, cara. Tenho que crescer mais. Eu preciso. Mas aí, para a gente evangelizar, e sabe o que é pior? É quando você começa a contar a história dos outros, porque você não tem nenhuma sua. Aí é para acabar, né? Eu gosto de falar com o Ângelo, com o pastor Ângelo, né? Ele é terrível. Ele liga para mim e ele pergunta assim: tu tem uma história aí? Não que ele não tenha deles, ele tem muita história, assim, de uma ação do Espírito de Deus e agindo e tal. Mas ele tem um chamego aqui com a gente, pastor Ângelo da Global Disciples. Ele fala: conta aí, que essa semana, o que tu fez aí? E aí eu fiquei assim pensando depois, né? Se a gente parar para pensar, né? Aí eu vou perguntar para você assim: você tem história aí para contar, assim, de como que Deus está te usando, agindo na tua vida, né? Eu vou ser bem cruel, desculpa aí, tá bom? Mas nessa última semana tu tem uma história para contar? De Deus te usando, e você deixando o Espírito Santo de Deus agir através da tua vida?
Eu vi a resposta. Tá bom. Irmãos, nosso andar é um constante agir de Deus. Os meninos vão ouvir a mesma história, mas e no dia que a última vez que o Ângelo perguntou, foi no dia que eu estava vindo de Lábrea. E aí tinha uma menina que ela ia do lado assim, e ela lia a Bíblia em voz alta. Eu acredito que ela queria conversar. E aí eu estava querendo dormir. Eu gosto de dormir quando eu viajo, né? Mas aí Maria Clara é o nome dela, né? Maria Clara, eu lembrei por causa das meninas. Aí eu perguntei, por que tu lê a Bíblia? E ela disse, porque eu quero ter... porque como eu consigo dormir, eu não tenho paz, eu não consigo dar insônia e tal. Quando eu leio a Bíblia, não é porque dá sono. Ela fala que ela se sente bem, ela se sente leve. E aí ela fecha, quando termina um capítulo ou a história que ela está lendo, ela fecha a Bíblia e ela consegue dormir. E aí mesmo eu querendo dormir também, eu entendi que o Espírito Santo queria que eu fizesse alguma coisa. Então eu apresentei o plano de salvação para ela, expliquei para ela que a paz duradoura, não por um momento, estava em Cristo Jesus, que essa paz momentânea que ela sentia ao ler a Bíblia era só um afago de Deus, mas Deus ele queria entrar no coração dela, porque o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, diga amém. E falei disso para ela, e como a gente só tinha 1 hora de viagem, que ela ficava no Mucuim, quem conhece a estrada sabe, Mucuim, né, comunidade lá na Balsa, e ela aceitou a Jesus, nós oramos ali mesmo, no ônibus, e ela desceu e eu nunca mais a vi. Mas irmãos, isso pode ter mudado a vida dela, entendeu? Eu creio assim, porque eu não estou vendo mais no ano, mas eu acredito que aquele momento, Deus vai providenciar as pessoas. Eu orei por isso, eu gostaria muito de ir lá, mas só que toda a logística ainda é assim, a gente está com muita dificuldade de chegar nos 70, né, pastor Zeca? Quanto mais no Queen. Mas a gente está orando assim, mas eu creio que Deus providenciou aquele momento para que o Espírito Santo de Deus entrasse na vida daquela menina e mudasse a história dela. Amém? Eu vejo muita gente aí postando e curtindo e tudo mais, não vou entrar em polêmica nenhuma a respeito lá do Marajó, né, aquela coisa toda. Irmãos, Marajó é aqui, irmão, sabe? Eu não sei qual que é a tua cabeça, se você vê, se você não percebe, se você não tem convivência com isso, né? Mas prostituição infantil tem aqui o Maitá, sabe? Meninas que somem, que vão embora, que são levadas, que a família vende. Isso aí, esse tempo que a gente trabalha com adolescente, a gente já viu cada história, irmão. Já tive problema com pais de menina, que a menina estava vindo para a igreja e tudo, daí um dia de nada ela parou de vir. E cadê a fulana? Não vem e tal. Cheguei lá, estava lá o pai, a família, todo mundo bebendo, um ambiente horrível, demoníaco mesmo, né? E a criança no meio, né? E aí foi terrível, porque eu acabei entrando com o pessoal lá, eu falei, rapaz, e aí a gente... Depois eles foram embora daqui da cidade de Humaitá. Mas assim, isso daqui existe aqui, entendeu? E a gente precisa sair da superficialidade. Na rede social é muito fácil, não que não precisa ter lá e tem os seus coisas, mas a gente precisa agir aqui para fazer o avivamento aqui acontecer. Amém? Vocês entenderam, irmão, o que eu falei? Eu viajei muito agora, né? Fui lá para longe, não sei nem por que eu falei isso, não estava escrito aqui. Mas a gente pode fazer aqui. A gente pode fazer aqui, a gente não pode ficar parado. Às vezes a gente quer um movimento bonito, igual como que está nas redes, ou que está lá longe, ou que tu vê na televisão, vê no vídeo do YouTube e tudo mais. Mas é nós que estamos aqui, é nós que vamos fazer isso. Diga amém. Olha, Deus ele vai nos usar, irmão, para mudar a nossa geografia. Creia nisso. Olha, uma igreja que tem consciência de quem é o Espírito Santo e como que ele opera dentro da igreja, conhece essa pessoa, sabe como que ele vai agir. Meu Deus, ninguém para, é um avivamento constante. Diga amém. Sabe?
Tantos lugares aqui perto que a gente precisa ir. Não precisa ir longe, precisa sair de Humaitá, precisa pegar a canoa, preciso ir. Não, alguns vão, aliás, um bocado, que a gente precisa de muito lugar, né, Nando? Precisa de muita gente. Mas aqui mesmo, irmão, sua célula, é um avivamento a sua célula. É que a gente não tem muita noção. A gente, às vezes, não percebe o que Deus está fazendo através das nossas células. Né? Em nome de Jesus, olhe, da sua célula vai sair pastores. Pastores e pastoras, pessoas que vão estar ali imbuídos, missionários que vão da sua célula, da sua geração. Creia nisso. Isso é algo que eu sempre prego para os meninos, para as meninas. Eu sempre digo assim, olha, vocês serão pastores. E eu digo muito para eles, irmãos, pensam bem nisso. A sua geração, Deus não colocou na sua mão para elas ficarem aqui. Não, Deus colocou na sua mão para você treiná-los, prepará-los, você vai liberá-los, você vai lançar como flecha e eles vão aí evangelizar esse mundão aí, irmão, em nome de Jesus, sabe? E tem algo mais que você tem que saber, ele vai fazer coisas mais do que você fez, entendeu? Ele vai te colocar no bolso, o teu discípulo vai te colocar no bolso, tanto que ele vai fazer para a obra de Deus, para o reino de Deus ser estabelecido. Eita que amém, xoxo, misericórdia, né? Irmão, isso é para te alegrar, sabe? É para te alegrar. Quando o Ailton foi mandado para missões, foi o mesmo sentimento no meu coração de realização quando eu vi o meu neto, quando ele nasceu, quando o Davi nasceu. Foi a mesma coisa assim, eu fiquei com medo de liberar o Ailton, falei, meu Deus, ele é um menino novo, vai chegar lá, vão engolir ele, Paulo. Eu pensei, vão engolir esse menino, ele não vai aguentar. Sei como é que é um jovem chegando numa igreja, irmão, se não tiver uma estrutura, e eu fiquei assim, meu Deus, e eu fiquei pensando em mim, como líder, será que eu ensinei direito, será que eu passei alguma coisa, e ele vai estar sozinho lá, tipo como se fosse um pai, né? Mas ele tem um coração voltado para Deus, aquele menino, já maceta menino, meu Deus. E no final do ano, consagrado pastor, meu Deus do céu, alguma coisa eu estou fazendo certo para Deus. Eu acho que eu estou meio convertido já agora. Alguma coisa está acontecendo. Porque tudo que nós fazemos, irmãos, a gente nem entende. Isso só vamos entender no Espírito. Em 1 Coríntios, no versículo 14, no capítulo 2, no versículo 14, nós temos bem, ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque elas são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Amém? De repente, o que você quer fazer, aquilo que Deus tem colocado no teu coração, você ainda não entendeu. Mas você tem que ter um profundo relacionamento com Deus, com o Espírito Santo, para você entender aquilo que Ele quer realizar através da sua vida. Amém? E não dê desculpa, irmão. Não dê desculpa, irmão. Não dê desculpa. Não vai dizer assim, não, eu estou com esse problema, né? Quer ver um problema? Eita, agora vai dar direto, não tem nem para onde correr. Esse que te digo, vamos lá. Você vai dizer assim, não, mas eu ainda não estou casado, né, oficialmente, né, e meu marido só misericórdia, né? Eu vou te falar aqui algo, é meio covardia de eu falar, mas é isso que acontece, tá bom, irmão? Discirna seu marido espiritualmente, irmão. Não olhe ele carnalmente, não, carnalmente, não sei nem se existe isso, né? Mas não olhe com olhos carnais, não. Entendeu? Olha espiritualmente ele. Cadê o amém? Já ficou muito, né? Eita Deus, né? Pensa assim. Meu irmão, pensa mesmo, meu Deus. O seu marido, ele é uma alma que precisa ser ganha para Cristo, amém? Quem é que vai ganhar essa alma, meu irmão? É você. Meu irmão, é você. Você vai... Eu sei bem disso, irmão, porque eu me lembro assim do que eu faço por discípulos, por pessoas. Eu digo, aquela alma ali, né?
Eu vou ganhar para Jesus, e aí Deus me dá. Irmão, você não tem noção do que eu fiz, não. Passei a noite acordado, joguei bola, odeio jogar bola. Joguei bola. Videogame, não suporto videogame, mas para eu me aproximar dos meninos, eu jogava videogame com eles. Isso é fácil, é fichinha, né? Comi coisas que não suporto. Então é muito falso, Vandilson. Sei lá o que é isso, mas eu comi. Né? Eu tenho alguns problemas, como eu falei, né? Mas Deus, ele vai me curando, mano. Eu estou bem curado, né? Tem uns irmãos aí que quando vêm, por exemplo, eu não gosto de abraço. Misericórdia, pastor que não gosta de abraço. Aí pelo menos eu vou ser curado agora, né? Confessando aqui, aí o pessoal gosta de abraçar, né? Eu já teve dia aqui, e vocês sabem como é que eu sou. Termino o culto, geralmente eu saio, né? Mas aí tem vezes que Deus diz assim para mim, fala e abraça fulano. Falei, ai meu Deus do céu, valhei-me. E aí eu vou, sabe? E eu me sinto tão bem, né? E eu acho que nem é a pessoa que precisava de abraço, era eu mesmo. Irmão, seja sensível ao Espírito Santo. Deus, ele quer nos usar tanto, irmão. Tanto, tanto, tanto. Eu aprendi da pior forma, meu Deus, né? De filhos, por exemplo. Quem ganha meu filho sou eu, irmão. Não tem jeito, sabe? Eu pelejei para pensar de outra forma, colocar os amigos ali. Imagina assim, porque, mais principalmente a Jéssica, que pegou o tempo bem mais difícil, e ela via assim o meu empenho com os meninos, principalmente com os meninos, né? E como que eu me doava por eles, né? E tudo mais. Às vezes eu nem sabia que eu me doava. Eles são grandes hoje eles vêm compartilhar algumas coisas comigo, são adultos, são casados, e a gente senta junto e eles vêm conversar e eles começam a falar algumas coisas. E eu também, o Ailton me falou um negócio que a Neia já sabia, e depois que eu me prestar atenção, né? Que era assim, eu comprava muito tênis. Cadê o irmão ali? A Kedna, mais um irmão, cadê eles? Eu tinha visto eles aqui. Tá ali, a Kedna. Aí eu comprava muito tênis, mas eu nunca tinha tênis. Eu nunca tinha tênis. E chuteira. Pensa no caboclo que comprou chuteira. E eu nunca tive chuteira. Nunca precisava de chuteira, não tinha. Né? E aí uma vez, aí depois disso que o Ailton me falou sobre isso, daí eu me lembrei de uma vez que eu pedi uma chuteira, e aí chegou, aí tu me lembra depois como é que... Mas ela falou mais ou menos assim, tipo assim, para quem é essa chuteira, né? Eu falei, para mim. Não, tu vai dar para alguém. Aí eu falei, como assim? É algo desse tipo, né? Aí eu fiquei na minha, né? Falei, mas eu comprei para mim, né? E de fato, depois foi embora a chuteira. Eu não gostava de jogar bola, mas eu gostava. E eu me lembro do menino uma vez que ele ficava ali fora. Ele entrava para assistir o culto, Tenório. Aí ele ficava, mas mais ou menos tu tá sentado aí. Aí ele... Não posso me empolgar. Aí ele se levantava e ia lá fora. Toda hora. Falei, rapaz, esse cara, eu vou pegar ele lá fora. O que ele está fazendo lá? Aí eu fui atrás dele, né? Quando eu fui atrás dele, ele saiu, eu saí atrás dele, ele foi lá para frente, não tinha ainda o parquinho. Ele se sentou lá, acho que no cor da bandeira, ali. E ficou mexendo o pé dele. Daí eu fui ver, era o tênis dele. Estava descolado e ele tentava dar um jeito para arrumar o tênis, né? Aí ele voltava para o culto, sentava ali de novo. Aí eu sei lá o que ele fazia, acho que é a hora de levantar. Toda vez que ele levantava, levante. Né? Os crentes têm essa arrumação. Senta, levanta. Parece quartel. Aí... E quando ele levantava, saía o tênis dele, ficava com boca de jacaré, né? Falei, meu Deus do céu, né? Aí lá se vai meu tênis novo, né?
Irmãos, eu não me lembrava disso. Foi o Ailton que me lembrou. Né? O que eu quero falar com isso? Deus, ele vai mudar a história, irmão. Sabe? Ailton hoje é pastor. Sabe? Cara, e pensar que foi uma chuteira que eu dei para ele. Que ele gostava de futebol. Sabe? E assim que eu cheguei nele, né? Ele era muito retraído para fazer amizade. E eu nem lembrava que eu tinha dado aquela chuteira. Eu quero dizer assim, são coisas simples, nossas, às vezes que a gente não dá muito valor, que Deus vai usar a gente para ser a fonte desse avivamento, entendeu? O canal desse avivamento de Deus. Só precisamos conhecer o Espírito Santo, estar com Ele, porque Ele está conosco. Mateus 28, 20, lá no final, ele diz: e eis que estarei com vocês todos os dias, até a consumação do século. É assim que Ele está conosco, é através do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Mas eu vou mandar o Consolador, eu vou mandar quem vai ensinar. Mas nós precisamos buscar. Tem que ser uma necessidade, irmão, uma fome, sabe? Não é algo que eu vou programar para fazer. Talvez o pessoal da minha idade, mais 200 para lá, né? Esses mais novos, eu não sei. Eu tive meu primeiro emprego, na verdade eu trabalhei desde os 7 anos. Desde quando eu me entendo por gente, a gente já trabalhava. Mas assim, emprego de salário, 14 anos de idade. Naquele tempo podia, coisa boa, né? Hoje já não pode mais. Tem uns jeitos aí de fazer, mas é só misericórdia. E aí, meu primeiro salário, se vocês souberem que foi que eu comprei, eu me lembro, comprei um jogo de copo para dar de presente para minha mãe, daqueles que só de triscar quebra, mas eu queria dar um presente para ela. Comprei um jogo de copo, tinha 14 anos, irmão. E aí o meu sonho era tomar iogurte, irmão. Tá entendendo? Aquele que tinha um melzinho no fundo assim, que a gente, né, misturava, cheio de morango. Rapaz, nunca na vida que eu tinha comido um iogurte na minha vida, nunca. Né? Hoje toda geladeira tem. Né? E aí eu queria comer aqueles... E o que eu fiz? Pensa aí, eu comprei uma bandeja, irmão. Né? O que deu? Eu comi até espocar o bucho. Eu tomei um em cima do outro. Deu, meu irmão, uma diarreia horrível. Sei mal. Mas eu fiz vontade. Uma vez eu estava com os meninos conversando lá na chácara, na época que a gente construía lá os pavilhões, os pedreiros e tudo mais. Lá, não sei se o irmão Júnior estava nesse dia específico, né? Mas a gente começou a se lembrar o que cada um fez com o primeiro salário. Aí surgiu essa conversa. Teve um que comprou uma lata de leite moça para chupar sozinho, né? Mas legal foi o outro, que ele falou que na casa dele era um bocado de irmão, ele falou lá um monte, um número bem grande, e ele disse que eles compravam tipo meia dúzia de ovos, fritava todo mundo junto, e enchia 1 quilo de farinha, fazia uma farofa para todo mundo comer. E o primeiro salário dele, ele comprou uma cartela de ovo e comeu tudo sozinho. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Sabe? E era muito difícil. A gente não passava fome porque, meu Deus, os pais eram mesmo um aço que eles faziam das tripas coração, plantavam roça. Eu me lembro que uma vez a gente comeu, hoje em dia é um prato chique, né, e tal, de repente para fazer um vegano, alguma coisa assim. É porque não tinha mistura para botar de jeito nenhum. A minha mãe plantava arroz no fundo do quintal, o povo falava que não dá arroz, antigamente, né? Aí a minha mãe disse, não dá porque eu não planto. Ela plantava o arroz no fundo de casa, feijão, levava lá no seu Rude, né? Aí o Rude limpava para a gente o arroz, era o arroz que a gente comia. Aí, e aí a mistura. A gente ia lá, eu ia pescar, e às vezes não dava nada. Peixe não tinha, caro, tudo caro, carne mesmo, irmão, carne é quando a gente ia no matadouro, que a gente ia ajudar a matar os bois, a gente trazia as canelas.
Aí tinha carne, trazia os buchos, as tripas, fazia, pensa numa coisa que eu gosto, bucho de boi. Aí, acho que é bem uma coisa mais emocional. Então eu lembro, eu gostava de se juntar tudo, todo mundo limpando o bucho, já pensou? Aquela caatinga horrível, a gente achando tudo maravilhoso. E aí, às vezes não tinha nada de mistura, o que a gente fazia? A mãe, ela plantava mamão, tudo ela plantava. Daí a gente fazia guisado de mamão. Não era porque era chique, porque era gostoso, era porque o que tinha. Entendeu? Era uma necessidade. Olha aqui para mim. Era uma necessidade, irmão. Nunca faltou, nunca passei fome assim de ficar sem comer, porque sempre Deus provia e meus pais sempre foram assim guerreiros mesmo, correram atrás. Mas era um tempo muito difícil. Mas a gente tinha aquela necessidade, entendeu? Não era para ficar de bonito, não era para postar, não era para conseguir like, nada disso, entendeu? É que a gente precisava mesmo. Eu sou o segundo filho, né? Até eu começar a trabalhar, nunca tive uma calça nova, né? Eu sempre usava do mais velho. O mais velho comprava nova, daí a dele, que já estava ficando pequena, passava para mim. Aí eu me acabei, porque o irmão mais novo que eu cresceu mais do que eu. Daí nem a... eu pegava a surrada da surrada. Né? Irmãos, sabe, eu não sei assim como é que é a tua vida hoje, né? Eu fico zangado quando eu vejo arroz assim que estraga de um dia para o outro, sabe? Né? E aí eu digo assim, nunca passaram necessidade, porque se passasse, nunca estragaria arroz. Quem nunca passou, irmão, não sabe o que é isso. Acha que a gente é mesquinho ou alguma coisa assim, amanhã tem mais e tal. A gente, às vezes, irmão, passa por um perrengue horrível espiritual, porque a gente não consegue entender o que é a necessidade do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Não, eu vou passando, eu vou postando, eu vou indo para o culto, eu vou indo para a célula, eu toco, entendeu? Eu prego aqui, eu canto. Irmão, isso é tão superficial. Eu não acredito nunca que a igreja do Senhor foi estabelecida para ser só um grupo social, de um templo bonito, de uma agenda semanal. É uma vida com Deus que Ele quer ter conosco, com uma comunhão todos os dias, amém? Amém? Pensa, irmãos, o tanto de pessoas, que precisam de você. Pensa o tanto de pessoas que precisam de você para se encontrar com o Senhor. Você é esse instrumento, sabe? E aí eu não vou discernir isso porque isso é espiritual e eu só vou discernir isso espiritualmente. E se eu não tiver cogitando das coisas do Espírito, eu não vou entender. Se eu não tiver o entendimento, buscar o Espírito Santo de Deus, eu vou ser um religioso no sentido pejorativo da palavra e continuar vindo para o culto domingo após domingo, ano após ano. Quando eu entrei num parafuso total da minha vida cristã, foi porque eu falei assim, meu Deus, é só isso? Eu não acredito que é só isso, porque se for para mim ficar fazendo só isso, para mim não tem sentido. Não tem sentido, irmão. Hoje eu vim, todo mundo mangou de mim, porque eu vim de social, geralmente eu venho de jeans, né? Alguns foram muito gentis, para não dizer falso, disseram, tá bonito. Mas depois eu desconto. Mas eu me lembro quando eu fui consagrado pastores, né? E o primeiro, ninguém me aconselhou assim, tu tem que orar mais agora, tu tem que buscar mais o Senhor, tu tem que ser mais espiritual, tu tem que se encher do Espírito Santo. Não, falaram assim, agora tu tem que mudar tuas roupas. Foi isso mesmo. Eu tenho que se vestir como pastor. Hoje a gente brinca, né? Olha, tá parecendo um pastor e tal. Mas por quê? Porque a gente é muito fútil, irmão. A nossa vida espiritual é muito fútil.
E a gente precisa ser cheio do Espírito Santo. Efésios capítulo 5, no versículo 18, diz: enchei-vos do Espírito. E eu gosto muito da NVI, quando ela tem essa abordagem aqui, quando ela diz assim, mas deixem-se encher pelo Espírito. Porque parece que encher é uma coisa muito minha, né? Eu tenho que fazer um esforço e tudo mais. Mas é eu ser espiritual, discernir as coisas espiritualmente, que o Espírito Santo de Deus vai fazer a obra na minha vida. Amém? Olha como é legal, irmão. O meu esforço é não atrapalhar o Espírito Santo, que Ele vai fazer na nossa vida. Você está entendendo? Amém? Deus te usará, irmão. É porque é muito longo isso aqui. Eu tenho que aprender a diminuir mais isso daqui. Eu vou parar, senão. Mas aprenda. Avivamento tem ensino. Se submeta a todo o ensino. Eu aprendi com o irmão assim, quando tu não se submete ao ensino, é orgulho, né? Porque tu acha que tu sabe mais do que aquele. Serava disso. Não, é meu tempo. É nada, a gente arranja tempo para tudo, irmão. Né? Para os meninos eu falo assim, para vocês não, que vocês são mais crentes que os meninos. Eu perguntei quanto tempo que é um episódio de dorama, né? Aqui as meninas não assistem dorama, nada, essas coisas, só lá os meninos. 1 hora. Aí, sei lá, eu não gosto muito de dorama, não. Aí, pousando no amor, Jamile, quanto tempo que demora? Quantos cadê a Jamile? A Jamile saiu, misericórdia. Lá nas crianças. Pousando no amor, quantos episódios? 16? 16 horas. É uma vida, né, meu irmão? Pelo amor de Deus. Advogado, é quantos episódios lá? 16 também? Tudo é 16? Não? Eu gosto teve um que eu assisti todinho, misericórdia da minha vida. Vincenzo, então quantos? Tem gente que nem sabe o que eu estou falando. Vocês são crentes, irmão. Olha, glória a Deus, aleluia. Tem crente aqui, aleluia. Quanto que é o Vincenzo? 22, meu irmão. 22 horas da minha vida, meu irmão. Pensa. E aí você vai dizer que você não tem tempo para buscar as coisas de Deus? Olha aqui para mim. A gente tem. É que não é uma prioridade para nós. Não é uma necessidade. Vocês estão entendendo, amém? Às vezes a gente é muito ativista, a gente quer fazer. E aí uma das coisas é você se submeter ao ensino. E a gente seleciona algumas coisas dentro da igreja. Isso eu quero, isso eu não quero. Isso eu quero, isso eu não quero. Enquanto que Deus tem nos dado ferramenta para sermos assim completos naquilo que Ele quer realizar em nossas vidas. Vocês estão entendendo, amém? Fique de pé. Del, me ajuda aí. A palavra diz: enchei-vos do Espírito Santo. Sabe? Mas você tipo como o oriental, né? Para poder encher, você tem que esvaziar. Tá, irmão? Você tem que sentir uma necessidade. E infelizmente, olhando aqui, poxa, é tão bom vocês olhando com a sede, com a intenção aqui, mas eu ainda vejo muita gente que eu não falei nada para eles. Sabe? É muito triste, eu falei coisas, ele vai lembrar dos nomes dos dorama que eu falei aqui, mas muitas coisas da pregação não vai lembrar. Infelizmente. Mas é assim mesmo, quando se fala com um público grande assim, é dessa forma. Mas você pode pedir para o Senhor, para Ele te secar dessa forma, te deixar crescer essa necessidade dentro de você. Diga amém. Eu preciso entender o que é uma necessidade mais de Deus na minha vida, a ponto de transbordar para as outras pessoas. Não é um movimento, irmão, que vai fazer os outros vir, pode até vir, te encher de uma emoção, um momento, né? Mas o que vai realmente mudar a vida da pessoa é a presença de Deus na vida dela, que está em você.
e só vai sair de você se você deixar ela transbordar. Você precisa conhecer a palavra, precisa se aproximar de Deus mais e mais, para você alcançar todas as pessoas que estão ao teu redor, inclusive os filhos, esposas, filhas, maridos, mulheres, amigos, no trabalho, na faculdade. Amém?